família! Com vocês, o Projeto CEA em Casa. CEA e sustentabilidade. Continuamos com a nossa campanha de óleo de cozinha usado. Não jogue fora, o meio ambiente agradece e o nosso CEA também. Assim você vai estar colaborando com o nosso projeto social. Entrega onde? No pátio da nossa casa. Aguardamos você. E agora, André Figueiredo, com o tema O Assistido. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente no canal oficial da nossa Casa Espírita de Humildade e Amor no YouTube. Agradeço, como sempre, o convite que foi feito pela Leise. E o nosso grande desafio, obviamente, além de fazer esse bate-papo com vocês através do canal gravando, que não é nada simples para a gente que não está acostumado, foi também pensar num tema para a gente abordar. Um tema que não fosse repetitivo. E aí a gente achou esse título para a palestra, que é o assistido, para esse bate-papo. E esse tema, eu tirei esse tema de uma página, é uma página do Reformador de 1970, e que eu achei nessa obra, que é o Evangelho por Emmanuel, o item 5, o livro 5 da coletânea O Evangelho por Emmanuel, que comenta o Ato dos Apóstolos. E aí, nesse livro, existe um determinado momento em que Emmanuel ele algumas páginas de Emmanuel são utilizadas como fonte de estudos para determinadas passagens do livro Ato dos Apóstolos. E nessa parte, exatamente, onde existe a página O Assistido, que é o tema da nossa conversa de hoje, é a parte onde se fala muito do exercício da caridade. E eu acho que nada melhor para falar, trazer a provocação, do que esse tema, num momento em que a gente está, que é um momento de início de ano, onde a gente está começando a fazer os nossos planejamentos para 2021, para o ano que se inicia, e onde, sem dúvida alguma, a gente, ao final de uma trajetória, precisa ter um balanço positivo. Então, estudando o tema, estudando a página, eu fui automaticamente levado a lembrar da passagem do Bom Samaritano, que é aquela passagem onde Jesus ele está reunido com os apóstolos, conversando, e de repente aparece um doutor da lei que se interessa pela conversa, e eu vou contar isso aqui muito ao meu modo, ele se interessa então pela conversa e pergunta para Jesus como ele poderia fazer para atingir o reino dos céus. E aí Jesus pergunta para ele o que estava escrito na lei. E aí ele responde que na lei está escrito que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, e ao próximo como a nós mesmos. Esse doutor da lei ele não fica muito satisfeito com essa resposta, ele quer parecer mais justo do que realmente era, e pergunta, só isso? E aí Jesus então conta a história do bom samaritano, aquela história que todos nós conhecemos, de alguém que descia de Jericó para Jerusalém, que no meio do caminho foi alcançado por algumas pessoas de má índole, bandidos e tal, que o espancaram, assaltaram e deixaram caído pela estrada. E aí passa um sacerdote, e o sacerdote não dá muita atenção para essa pessoa que está caída, passa um levita também sem dar muita atenção, e aí passa o samaritano. O samaritano, como diz na passagem, ele se enche de compaixão e ajuda aquela pessoa que estava ali caída, cuida das suas feridas, o leva até uma hospedaria, lá ele deixa essa pessoa necessitada, deixa, se eu não me engano, enfim, não lembro agora da quantidade exata, nem da moeda, mas deixa um determinado valor com o dono da hospedaria e fala que aquele dinheiro deveria ser utilizado para cuidar daquela pessoa que sofria, que se algo custasse um pouco mais, que na volta essa pessoa, que era o samaritano, estaria numa viagem, mas que na volta então ele acertaria as despesas, E aí ele pergunta, então Jesus pergunta para todos e para o doutor da lei, daqueles 3 indivíduos, quem ele acha que deveria atingir ou conquistar o reino dos céus,
E aí então fica muito óbvio, né, que é o samaritano, né, o bom samaritano, que foi aquele que na verdade ajudou quem necessitava, né, ajudou aquele que sofria, assistiu, né, aquele que precisava da assistência. Então aquele que estava caído, quem era o assistido. Quando a gente pensa um pouco nessa história, a gente se prende muito ao samaritano, a gente se prende muito à atitude do samaritano, né, e à falta de atitude do sacerdote e do levita. No entanto, existem dois pontos dessa passagem que eu acho que são muito interessantes de serem destacados, né? Primeiramente, né, o fato de Jesus, quando pergunta o que deveria se fazer para conquistar o reino dos céus, ele dizer que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Talvez muitos de nós pensemos que amar a nós mesmos é algo mais fácil do que amar ao próximo, né? E eu diria que, na minha forma de enxergar, e aí é uma forma muito peculiar, né, ambas as situações são muito difíceis, né? Amar ao próximo e amar a nós mesmos. Talvez seja essa a conclusão que a gente vai chegar lá na frente quando a gente entender o papel do assistido, né? Porque, na verdade, quem é o assistido? O assistido é o próximo. A gente que está aqui na Casa de Humildade e Amor, a gente tem um trabalho assistencial gigantesco, né? A gente tem aí o nosso DAPS, que é o órgão, né, o departamento da casa que cuida das famílias, que a gente chama de famílias assistidas, né? Porque a gente sempre olha para o próximo como aquele que, de uma certa forma, depende de nós, né? Então, nós aqui na casa ajudamos materialmente as famílias assistidas. No entanto, dentro dessa passagem, dessa página do assistido que eu retirei do livro, tem um comentário que eu achei muito interessante. Num determinado parágrafo está colocado assim: habitualmente doamos aos companheiros necessitados algo do que nos sobra, deles recebendo muito do que nos falta. Então a gente está sempre muito preocupado, sempre muito atento àquilo que a gente doa, né? Porque doar, a princípio, é muito interessante, né? Receber talvez não seja tão bom, né? Receber talvez seja desconfortável, porque no primeiro momento nos coloca numa posição de inferioridade, né? E doar é muito bom, né? É confortável você falar, eu estou ajudando fulano, eu estou ajudando ciclano. No entanto, né, quando você realiza esse ato, quando esse ato ele é realizado de boa vontade, e seja essa doação uma doação material, como é no caso, né, que eu citei das famílias assistidas, onde a casa dá toda uma assistência com bolsa, com alimento, com medicamento, mas tem também a questão da doação espiritual, né, da doação da sua atenção, do seu tempo, né? Toda vez que você faz isso, doação material ou espiritual, de uma certa forma, o que nós recebemos da vida e o que nós recebemos daqueles para quem nós doamos é muito mais do que aquilo que a gente doa. Na página, ele faz algumas observações, que são observações interessantes. Ele fala sobre o conhecimento das nossas responsabilidades, né? Responsabilidades essas que nós temos perante aos outros, né? Então, quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, né, de se doar para alguém, não só doar algo, mas se doar, na verdade, você tem ali a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o seu papel na sociedade, né, sobre a importância que você tem dentro desse mundo que a gente vive e como a gente pode desempenhar melhor essa tarefa. Afinal de contas, né, a gente sempre exige muito do mundo, né? A gente acha que o mundo é um mundo de sofrimento, a gente vive num mundo de provas e expiações. Ok, vivemos num mundo de provas e expiações. Viemos aqui para expurgar determinadas falhas que temos, né, para nos melhorarmos. Mas será que nós estamos, dentro desse mundo que a gente vive, exercitando o nosso papel da melhor forma? E ele continua, né? Ele fala sobre a verificação das nossas próprias vantagens, né? Isso como um benefício, ou seja, se você tem a oportunidade de contribuir, de auxiliar alguém, e aí eu reforço mais uma vez, tanto materialmente quanto espiritualmente, de alguma maneira você tem uma vantagem, né? Porque senão você não estaria tendo a oportunidade de contribuir. Você tem então uma real percepção dessa vantagem
que a sua vida, né, lhe oferece, que o mundo te oferece, você valoriza essa vantagem que você tem, né? E ele fala, né, o aviso salutar com os deveres que nos cabem na preservação de determinados bens da vida, né? Ele fala sobre a aquisição de experiências, né, que a gente vai adquirindo, né, a partir do momento em que a gente tem contato com pessoas que muitas das vezes vivenciam dificuldades, que talvez sejam dificuldades que nós mesmos não tivéssemos uma reação tão positiva quanto algumas pessoas nos demonstram, né? Então, com isso, a gente aprende muito. Um outro benefício, né, e é muito interessante, são as vibrações de simpatia e de amor, que é algo que de alguma maneira a gente precisa buscar na nossa vida, né? Então, quando você contribui com alguém, quando você ajuda, quando você auxilia, o que você está recolhendo de volta para você são vibrações de simpatia. E é muito melhor, né, que as pessoas nos vejam positivamente e direcionem na nossa direção, né? Ficou um pouco redundante, mas é isso, né? Que elas projetem na nossa direção vibrações de amor e simpatia do que aquelas vibrações ruins, né? Aquelas animosidades que muitas das vezes surgem em virtude das nossas relações mal conduzidas, né? Por fim, né, ele ainda, nesse livro, ele fala o seguinte, que de alguma forma é muito mais, né, é mais bem-aventurado dar do que receber. E é lógico, né, porque se você tem a oportunidade de ajudar e a partir disso usufruir de todas essas energias, de todos esses benefícios que eu citei, o que você recebe como contrapartida, sem dúvida alguma, é muito mais valioso do que aquilo que você deu, do que aquilo que você doou, né? Mas é importante que a gente faça esse exercício. Tem uma passagem no Evangelho, um capítulo que fala sobre fora da caridade não há salvação, que, se eu não me engano, é o capítulo 13 do Evangelho, pode ser que eu esteja enganado, mas acho que não. Ele fala assim, que caridade és tu que há. Caridade, a maior das virtudes, se eu não me engano, és tu que há de nos levar ao caminho da felicidade. Nos levar à felicidade. O que é felicidade, né? A felicidade é o que nós buscamos na nossa vida. Cada um de nós, sem dúvida alguma, o que nós queremos de verdade? Nós queremos ser felizes. Nós queremos o bem para aqueles que vivem ao nosso lado, que convivem conosco. Bom, se a caridade é o veículo que vai gerar a felicidade, a grande questão é o quanto nós estamos realizando, o quanto nós estamos trabalhando a caridade. Será que nós só estamos falando da caridade ou nós estamos praticando a caridade? Porque falar de caridade é ótimo, né? Mas a gente precisa praticar. A gente precisa colocar a caridade como algo que seja do nosso dia a dia, né? Uma vivência de todos os momentos. E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, quando Kardec pergunta qual o sentido de caridade, aquela caridade que Jesus vivenciava, a resposta é que caridade é a benevolência para com todos, né? A indulgência para com as dificuldades do próximo e o perdão das ofensas. Será que nós vivemos a nossa vida de maneira benevolente, indulgente, perdoando? Né? Será que a gente consegue viver a nossa vida colocando essa caridade, que é a caridade entendida por Jesus, na prática? Bom, partindo do pressuposto, né, que alguns de nós temos a dificuldade na vivência desse tipo de caridade que eu colocar. A partir do momento em que no Livro dos Espíritos fala que a caridade é aquilo que vai gerar a felicidade que nós buscamos, e indo ao encontro da página que está aqui no livro, que é intitulada O Assistido, que diz que quando a gente doa, normalmente a gente recebe muito mais do que aquilo que a gente entregou, o grande questionamento é, talvez na vida, né, será que o assistido é aquele que recebe de nós ou o assistido somos nós? Os assistidos somos nós, né? Acho que a grande reflexão é que dentro desse mundo de provas e expiações que nós estamos, onde cada um de nós tem um papel fundamental a ser desempenhado, como eu citei lá atrás, todos nós podemos nos classificar como o assistido, né?
Então, quando nós viermos à casa de humildade e amor, quando a gente falar do nosso trabalho de assistência social, né, e nos referirmos ao assistir às famílias assistidas. Quem são as famílias assistidas? São as nossas famílias, né? Os assistidos somos nós. Nós que estamos aqui nessa casa, estamos tendo a oportunidade de fazer reflexões como essa, né, que tendem e que têm por objetivo, né, nos estimular a nos tornarmos pessoas melhores, né, pessoas diferentes. Então, alguns exercícios eu acredito que a gente possa colocar em prática desde já, né? Alguns benefícios que possam nos ajudar a vivenciar, a praticar a caridade, né? Que é o que a gente está falando antes, mas a colocar a caridade ali no dia a dia, e aí voltando para a parábola, né, do bom samaritano, onde Jesus fala que o samaritano ele se encheu de compaixão, né? Como é que a gente se enche de compaixão? A gente se enche de compaixão dando atenção ao próximo, né? Uma atenção verdadeira, né? Não só fazendo aquela pergunta que a gente normalmente faz, e aí, tudo bem? Como você está? Mas é se interessando verdadeiramente por aquelas pessoas que convivem conosco, né? Ao perguntar, né, como você está, aprofundar essa conversa, olhar para o próximo nos olhos, né, tentar entender, né, o dia a dia das pessoas, percebendo que as pessoas, assim como nós, têm vulnerabilidades, né, e por que não, nesses diálogos do dia a dia, né, expressarmos também para os outros as nossas vulnerabilidades. Fazermos um exercício de empatia, né, que é se colocar no lugar do outro. Né, a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, de uma certa forma, fica mais fácil você entender a dor do outro. E aí, entendendo a dor do outro, né, dando atenção, entendendo que você é uma pessoa que tem falhas e oportunidades, assim como o seu próximo. Fazendo esse exercício de empatia, quem sabe nós não consigamos nos encher de compaixão, que é aquela virtude, aquele sentimento que vai gerar o movimento que nós precisamos para realizar a caridade, né? O trabalho de ajuda àqueles mais fracos, aparentemente mais fracos do que nós, né? E, consequentemente, nos levar a receber de volta da vida tudo aquilo que eu enumerei há pouco, né? Gerando a felicidade que nós tanto buscamos, né? Então, a nossa proposta é fazer essa reflexão, né? Quem é o assistido, né, nessa vida, nesse mundo que a gente vive? Né? É o próximo ou somos nós? Né? Que a paz de Deus, né, permaneça em nossos corações e no futuro breve, né, a gente possa estar de volta aqui na Casa de Humildade e Amor, presente, todos nós, nos abraçando, nos confraternizando. Obrigado a todos pela atenção.